Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube, eu sou Vicente Barreto. Esse vídeo é para falar sobre stories, como que você pode aumentar a visualização dos seus stories. Mas também não só isso, como que você pode ter uns stories muito mais estratégicos, porque os stories são extremamente importantes para você criar relacionamento com a sua audiência e vender muito mais. Se você não me conhece, eu ajudo profissionais como profissionais liberais, profissionais de saúde, médicos, dentistas, empresas a criarem marcas fortes, marcas desejadas, serem vistos como referências através da minha metodologia e, com isso, eles vão conseguir vender muito mais, vender de forma muito mais facilitada. Mas falando aqui de stories, stories extremamente importantes para você criar relacionamento com a sua audiência. Então, se você está produzindo conteúdo, vou partir aqui do princípio que você produz conteúdo. Se você produz conteúdo, está ali, faz alguns posts no feed, ou tem algumas ações de produção de conteúdo, vai ser nos stories que você vai conseguir criar um relacionamento mais próximo com a sua audiência. Eles vão conseguir te conhecer um pouco mais, criar um pouco mais de conexão e vender. Então ele é um grande funil, pensando em funil de conteúdo, eu sempre falo sobre funil de conteúdo aqui nos cursos, nas mentorias, enfim, falando de funil de conteúdo, é nele que você vai conseguir aumentar o nível de consciência e vender com muito mais facilidade, porque a pessoa está ali te acompanhando. Qual é o grande erro de quem está fazendo stories e não tem visualização? Tem alguns erros, né, eu não vou elencar porque aqui é quase que uma conversa, um bate-papo, então eu vou trazendo para vocês. Quais são os erros? Primeiro, a pessoa não entende, é importante que você entenda que stories, ele é uma conversa. Então, é nos stories que você vai trazer os seus bastidores, você vai trazer o seu dia a dia, que a pessoa vai te conhecer. Então, se a pessoa só tem aquele story que ela pega, reposta o que alguém postou no o post do feed, vai lá e reposta nos stories, faz uma enquete sem conexão de nada, só pega: "Ah, fiz uma enquete qualquer", abre uma caixinha de pergunta qualquer, ela não vai ter interação. E aí ela vai achar que o story não funciona, ou que as visualizações estão muito baixas e por isso ela não precisa fazer. Só que para isso a gente tem que pensar algumas diretrizes fundamentais, para começar falando de stories. Stories você tem que estar presente, você tem que fazer todo dia. A pessoa tem que estar te vendo ali, tá? Você tem que pensar que é onde as pessoas vão passar mais tempo. "Ah, mas eu não tenho tempo de fazer stories". Caramba, mas se você fizer 2 minutos de stories, isso vai proporcionar o quê? 1% do seu dia a dia, e você pode tem algumas estratégias que nós vamos falar mais à frente, para produzir para fazer stories de maneira mais fácil, mas especificamente ali de relacionamento com a audiência, story você vai gastar 2 minutos do seu dia, 3 minutos. Se você fizer 3 minutos de stories, você vai estar fazendo muito story. Então você não tem essa desculpa para não fazer stories, porque não tem tempo, tá. Então essa a primeira diretriz é justamente essa, que você precisa estar presente nos stories e estar sempre fazendo stories. A segunda diretriz é que algumas pessoas acham que se ficar um bom tempo sem fazer stories, quando você tem um pico de visualizações, o que é verdade, né, se você fica muito tempo sem fazer, quando você faz, às vezes o algoritmo faz isso, entrega para muito mais gente. Então acha que não precisa fazer, porque, né, é melhor fazer uma vez por semana ali, ter um pico grande, do que fazer todo dia e ter uma visualização menor. Só que, pensando em relacionamento e pessoas que vão estar te conhecendo e aumentando o nível de consciência sobre você ou sobre o seu produto, é muito mais válido que você faça stories todo dia e tenha, sei lá, 200 visualizações em cada um, né, na média, do que você fazer stories uma vez por semana e ter 500, ter 1000, tá. Que você pode ter 1000 num dia, mas você não cria nenhum relacionamento, conexão com a audiência. Então esse é um primeiro ponto que é muito importante. Agora, algumas estratégias que vão aumentar suas visualizações nos stories. Uma das principais coisas que você tem que entender no story é que quanto mais interação o público tiver com você, mais visualização você vai ter, tá. Então até algumas vezes o Instagram ele eu não tenho visto, mas um tempo atrás tinha muito aquelas figurinhas, esses stickers que você marcava e botava, um dia na praia, alguma coisa assim, e aí você marcava aquele aquela figurinha específica e dava muito mais visualização, porque mais pessoas vinham e entregavam para mais pessoas. Então os stories, eles são é fundamental que você tenha interação. Então, assim, você fazer perguntas abertas, conversar com a sua audiência, pedir sugestões para sua audiência,
fazer com que as pessoas respondam o seu direct, vai fazer com que você tenha mais visualização dos stories, porque você está tendo mais interação. É claro que não adianta você ficar todo dia postando: "Ah, você gosta de praia ou gosta de montanha?". Alguns anos atrás, algumas pessoas faziam isso, acabava dando mais visualização, mas as pessoas já manjaram que isso é um hackzinho. Então não estamos aqui falando de hackzinho, estamos falando de algumas estratégias, é você pegar e coisas que você está fazendo no seu dia a dia, né, você vai fazer uma viagem, pedir sugestões para sua audiência, você perguntar quais são as dúvidas, enfim, fazer perguntas e estimular que as pessoas respondam. Isso é um fator muito importante para que você aumente a visualização dos seus stories, ter interação e engajamento, tá? Agora, uma coisa que diminui as visualizações nesses stories, que eu vejo algumas pessoas fazendo, é começando a primeira sequência de stories como um link. Porque se você começa a sequência no stories com algum link e a pessoa clica no seu link, sai, vai para uma página, alguma coisa, ela saiu da sua sequência dos stories. Então, para o Instagram, para o algoritmo, ela não acompanhou seus stories até o final. Com isso, você vai ter menos visualização nos stories. Algo que você também pode fazer nos stories para manter ali uma rotina, que é muito importante, é justamente você mostrar a sua rotina nos stories, você mostrar os seus bastidores. Então, vamos supor que você seja um médico, seja uma médica, seja um especialista em HOF, por exemplo. Você pode mostrar tanto a sua rotina um pouco mais pessoal, sem virar blogueiro, sem virar escravo, não é isso, do Instagram, nada disso. Mas você pode mostrar, por exemplo, você se preparando para uma consulta, iniciando o consultório, o primeiro atendimento do dia. Você pode mostrar ali pequenas ações do seu dia a dia, dos seus bastidores, para que as pessoas conheçam você. E com isso você vai criando esse relacionamento. Isso ajuda também no relacionamento, na construção de autoridade, na percepção de valor. Ao longo do dia você pode abrir uma caixinha de pergunta e respondendo. Então, foi o que eu falei lá no início, você não precisa ter um uma disponibilidade de tempo muito grande. Se você for fazer, por exemplo, pequenas ações no seu dia, café da manhã, preparação do seu consultório, na sua empresa, ali atendendo os primeiros clientes, que é falando como é que vai ser a expectativa do seu dia, abre uma caixinha de pergunta, vai respondendo o seu dia. No final do dia, imagina que de repente no final do dia você termina o dia estudando, lendo um livro, ou então vendo um filme para relaxar, você pode trazer esses bastidores da sua vida e do seu trabalho nos stories. Isso vai fazer com que as pessoas conheçam você e você está ali presente. A ideia dos stories é que você esteja presente na mente do público. Uma dica também interessante com relação a stories, que vai ajudar você a aumentar essa percepção de autoridade e percepção de valor no seu trabalho, que, né, aqui foge um pouco a questão de aumentar a visualização dos stories, mas eu estou falando de uma estratégia até mais completa, é você trazer conteúdos que aumentem a percepção de autoridade sobre você. Então, se você estiver estudando, se você participar de uma palestra, de um evento, uma reunião, um congresso, se você dá aula, se você dá palestra, eu tenho aqui alguns mentorados que eles dão aula em pós, eu sempre falo: "Ah, posta lá o que você dá na aula e tudo mais", que é só são elementos ali que ficam na percepção das pessoas, elas vão falar: "Caramba, poxa, ele foi no podcast", mostra os bastidores, sabe, você está dando uma aula, mostra ali o seu dia a dia dando aula, no dia da aula, as pessoas vão ver e vão ter essa percepção de autoridade sobre você. Mas também se você está em constante aprendizado, conhecimento, é importante trazer isso para as pessoas, também é legal. Uma dica final aqui sobre stories é que é muito stories é o quê? História. Então é muito importante que você conte histórias para sua audiência. Eu recomendo aqui que você tenha ali, eu trabalho com o Notion, que você tenha no Notion um banco de histórias. Da mesma forma que eu trabalho com banco de ideias, de conteúdo, mas eu posso falar assim em outro vídeo, com banco de histórias. Então são as suas histórias de criação, o que você fez, por que você faz o que você faz, coisas da sua vida que você passou, tanto profissional como pessoal, dependendo ali do seu tipo de conteúdo, você pode trazer um pouco mais pessoal. E você tem esse banco de histórias que você pode trazer em alguns contextos de tempos em tempos para contextualizar um assunto, por exemplo. Então isso é bem legal, porque humaniza o seu perfil, cria mais conexão, as pessoas vão conhecer mais vocês, tá? Eu tenho algumas histórias que eu conto, que eu brinco, por exemplo, das minhas estagiárias, que são as cachorras da minha noiva. Então, às vezes, eu posto ali um vídeo delas, falo que são as estagiárias, mas então as pessoas conhecem as histórias ou essas brincadeiras. Ali eu trago algumas brincadeiras
Mas eu também trago histórias de negócios, né, empresas que eu já projetos que eu já fiz, enfim, isso é importante reforçar. E aí você tem que contar e recontar, você tem que ficar repetindo, não é contar uma vez, você tem que recontar e ficar falando e repetindo essas histórias para sua audiência. Bom, se você gostou desse vídeo, siga aqui o perfil, dê o like. Toda semana eu trago vídeos novos sobre posicionamento, marca pessoal, construção de autoridade, tá, narrativa, produção de conteúdo, todos os elementos que vão ajudar você e a sua empresa a se tornar uma referência na sua área. E se você quiser que eu analise o seu posicionamento e mostre para você todos os pontos que você pode ajustar com base no que você tem feito hoje, clica aqui na descrição, tem um link, você preenche algumas perguntas para eu poder te conhecer, eu vou entrar em contato com você e fazer um bate-papo, tá bom? Um abraço.